Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro aqui nosso no YouTube. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que é o impacto do Enem atualmente nos concursos da magistratura. Por que eu dei ênfase no atualmente? Porque eu quero dizer como que ficou a coisa com muito mais calma, num vídeo mais longo, que eu posso parar, tomar uma água, né, falar besteira, porque a gente precisa sair um pouco daquele negócio do Instagram, que a gente fica lá, vê um postzinho, 30 segundos e acha que a nossa vida está resolvida por ler alguma regrinha, 30 minutos. Aqui, 30 segundos. Aqui a gente pode ficar o tempo que for necessário e eu posso destrinchar o que eu entendo que o Enem fez com o estudo para magistratura atualmente. E agora, explicando efetivamente por que atualmente. Por quê? Desde o início do Enem até atualmente, a gente teve algumas alterações importantes. Como, por exemplo, inicialmente não havia previsão de cotas para pessoas com deficiência, que foi incluído com uma alteração posterior no Enem. E teve outras alterações, que é o que eu vou falar no decorrer da nossa aula de hoje. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. A gente tem um concurso, né, que ele sempre foi difícil e ele sempre foi complexo para a pessoa que está iniciando. Comecei hoje, né? O que eu tenho que estudar? São trocentos livros, são tantas fases, e isso acaba deixando a gente perdido naturalmente quando a gente começa a estudar. Se a gente pensa no que o Enem fez com o concurso, isso embaraça ainda mais o início desse estudo para a magistratura. E aí, o que aconteceu no decorrer do caminho? O Enem começou lá as conversas no fim de 2023, foi finalmente instituído, teve a primeira prova em abril, já teve diversas alterações, mas eu quero falar o principal. Primeiro, o concurso da magistratura, o Enem, ele cai em menos matérias, certo? A gente tem, por previsão, 8 questões de constitucional, 6 de administrativo, 6 de civil, 6 de processo civil, 6 de penal, certo? 6 de humanos, 6 de humanística e 6 de empresarial. Minha letra é ruim mesmo. Mas eu estou também escrevendo rápido para a gente não perder o dinamismo desse encontro nosso. No Enem 2024.1, 2024.2, foram 16 questões de constitucional, 10 de administrativo, 12 de civil, 12 de processo, 12 de penal, 6 de humanos, 6 de humanística, 6 de empresarial. Certo? 8 matérias no total. Quando a gente vai para concursos, magistratura estadual, federal e do trabalho, por exemplo, estadual, a gente vai ter, além dessas, processo penal, tributário, eleitoral, criança e adolescente, consumidor, né? Quando a gente vai para a magistratura do trabalho, a gente tem trabalho, processo do trabalho, constitucional do trabalho, coletivo do trabalho, internacional, ECA, né? Ou seja, previdenciário, matérias que não caem nesse concurso do Enem, tá? Então, isso faz com que, naturalmente, quem está começando fala assim, minha primeira prova que eu tenho que passar é o Enem, então eu vou ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa quanto tempo estudando só para o Enem, certo? Agora vamos fazer, qual é a questão? Antes de eu falar dar o exemplo, qual é a questão?
a gente sempre teve, então, as seguintes fases. Primeira fase, objetiva. Segunda fase, a gente teve provas escritas, discursivas. E aí vai ser a discursiva em si mesmo e a sentença penal civil ou sentença só trabalhista. A gente vai ter a inscrição definitiva e aí a gente vai ter a prova oral. Estou simplificando um pouquinho, mas é basicamente isso. Certo? Por que chama inscrição definitiva aqui? Porque lá, quando você paga o boleto e manda não sei o quê, chama inscrição preliminar. Certo? Beleza. O que o Enan fez? O primeiro impacto que o Enan fez. Para você fazer a inscrição preliminar, não é mais pagar o boleto. Você tem que ter um degrauzinho antes na escada. Isso é um degrau bem mal feito. Que é passar no Enan. E aí você vai ficar habilitado por 2 anos, mais 2 anos. 2 anos, prorrogável automaticamente por mais 2 anos. Só não haverá prorrogação automática por decisão da Infam mais CNJ. Beleza? Beleza. Qual é a questão que aconteceu agora em 2024 com a resolução 568 do CNJ? Resolução 568 do CNJ alterou o panorama dos concursos, falando assim, tribunal, quando você for abrir o seu concurso, que é isso aqui que está aqui em cima, quando você for abrir isso aqui, você pode dispensar a prova objetiva. E fala mais ou menos como substituir primeira fase pelo Enan. Certo? Certo. Qual que é a redação dessa norma especificamente? Nessa hipótese, o tribunal pode, que é facultativo, condicionar a substituição da primeira fase pelo Enan ao não atingimento de um número máximo de candidatos com inscrição preliminar deferida, facultando-se a seguinte disciplina, facultando-se. Então, pode e facultando-se. Se não atingido o número máximo, o Enan substituirá a primeira etapa, que não terá caráter classificatório. Então, o Enan, isso aqui é importante, não tem caráter classificatório. E nem poderia, porque não é uma prova de concurso, é um exame, não é uma prova. Não é uma prova de concurso. Então, não tem caráter classificatório. Se você passar no Enan acertando 56 questões, que é o mínimo de 70%, para quem não é cotista, entre aspas. Acertou 57, acertou 80 questões, não importa, isso não altera a sua nota. Não altera a sua classificação no concurso, melhor dizendo. E aí está falando, se não atingir o número máximo, o Enan substitui a primeira etapa. Se for atingido o número máximo, então, novamente, atingiu o número, quer dizer, não atingiu o número que o edital prevê, Enan substitui a primeira fase. Atingiu o número, vai ter primeira fase. Então, quer dizer que você pode se inscrever em um concurso e não saber se vai ter prova objetiva ou não. Então, vamos supor, abrir um edital em janeiro de 2027. E aí tem lá no calendário, pode substituir a primeira fase. Quando que vai ser a primeira prova? Em abril. Ou seja, você vai ter 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Aí abril já é a prova. 3 meses para se preparar. Aí o edital fala, a primeira prova vai ser em abril. Só que,
Se não tiver o número de inscritos, vai ser essa primeira prova vai ser discursiva. Se atingir o número, vai ser prova objetiva. Vou explicar melhor. Vamos dar um exemplo com auxílio visual. Então, quer dizer, o edital vai falar assim, ó, se a gente tiver 1.000 inscritos, ENAM substitui primeira fase. E aí vai direto segunda fase. Se passar de 1.000, ou seja, 1.001 inscritos, ENAM não substitui e vai ter primeira fase. Ou seja, você pode se deparar com um concurso em que você se inscreve sem saber se tem prova objetiva ou não. O que eu quero dizer com isso? Agora vamos voltar para lá. Ó, você está estudando para o ENAM, tem um monte de matéria que é do concurso principal que você não estuda, porque você acha que não precisa estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Você acha que só precisa estudar para o ENAM. Aí você passa no ENAM. Aí vamos supor que isso acontece. Então, vamos continuar com o mesmo exemplo. Vamos supor que você ficou estudando só para o ENAM e, para manter o mesmo exemplo, chegou lá em novembro de 2026, você passou no ENAM. Tomara que não demore tudo isso. Né? Eu estou dando 2026 para não pegar uma data aí e vocês acharem que tem concurso próximo. Né? Passou no ENAM. Aí chega lá, janeiro de 27, edital. Aí, o edital fala, ó, se tiver 1.000 inscritos, até 1.000 inscritos, segunda fase. Se tiver mais de 1.000 inscritos, vai ter primeira fase, certo? Aí, você, além de não estudou as matérias do edital, você não estudou discursivas e sentenças. Então quer dizer que, de um jeito ou de outro, você está menos ou mais ferrado, para falar com palavras mais diretas. Então quer dizer que, independente se aqui for prova objetiva ou escritas discursivas, lá em abril, né? Certo? Independente, você não tem base para nenhuma das duas provas. Pode ser que ter prova objetiva para você seja melhor, é positivo para você. Porque se deparar com o estudo só para o ENAM até novembro de 2026 e não ter nenhuma base de discursiva e de sentença, vai ser um problema muito grande. Então, toda essa explicação para o seguinte ponto. Você precisa estudar para todas as fases ao mesmo tempo. A gente tendo o ENAM 2 vezes por ano, provavelmente se mantenha nessa dinâmica de mais ou menos em torno de março, abril, maio, no primeiro semestre, setembro, outubro, novembro, no segundo semestre, a gente sempre tem ENAM nessas datas. A gente vai ter períodos, pelo menos uns 2, 3 meses, em que você não vai ter nenhuma prova. Certo? Que você pelo menos não vai ter ENAM. Então quer dizer que nesses períodos em que a gente não tem ENAM, o ideal é que você estude para todas as fases ao mesmo tempo. Abriu o edital do ENAM, não passou no ENAM ainda, abriu o edital do ENAM, vai se preparar só para o ENAM. Sem edital aberto, todas as fases. Com o edital aberto, estudar apenas para a próxima prova. E aí, no caso, né, para ficar dentro do tema da nossa aula, vai estudar só para o ENAM. Então, é isso que a gente tinha para o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.